Com mais detalhes da pesquisa Nexus BTG, agora com o potencial de rejeição de Lula e Flávio Bolsonaro. Os números não mudaram muito, 51% dizem que não votariam em Flávio de jeito nenhum, em junho eram 52%. Em caso de Lula, essa variação foi de 47% para 49%. Vamos então voltar ao debate. Cardoso, variação foi pequena, apesar de novos fatos envolvendo o caso Master. A pergunta é a seguinte: as investigações serão mesmo decisivas para as eleições? Veja, Juliana, eu acredito que ainda estamos numa situação de variação com empate técnico, aparentemente, pelo menos pelos números que estão sendo dados. Então, diante deste quadro, nós temos uma manutenção da situação. Claro, e esta manutenção da situação permite de se dizer tudo aquilo que todos estão dizendo, que é uma eleição polarizada, que existem pessoas que não querem votar no Lula de jeito nenhum e outros que não votarão em Flávio Bolsonaro de jeito nenhum, com um espaço muito pequeno para que efetivamente apareça uma outra via. Acho, portanto, que o caso Master pode sim dar os votos necessários para uma vitória de um dos dois candidatos. Nós vimos recentemente uma situação do senador Jacques Wagner sendo atingido, mas ainda tendo que explicar e tendo que ser investigado, não se pode fazer nenhum juízo de afirmação definitiva, como também o mesmo podemos dizer de Flávio Bolsonaro, embora Flávio seja o candidato à presidência da República e ele afirmou textualmente situações que ficam difíceis de se dizer, olha, não é nada, como, por exemplo, ter recebido dinheiro do Daniel Vorcaro para fazer um filme, isso está em áudio e ele afirma que sim, ter visitado Daniel Vorcaro depois, quando este já estava com Antônio Luzereira, por uma desculpa bastante estranha de que, olha, eu vim desfazer o nosso negócio. E com outro dado, a posição de Flávio tem deixado muito desconfortável para alguns defensores da direita a sua candidatura. Coisa que não acontece, evidentemente, com Luiz Inácio Lula da Silva, que não tem nenhuma acusação frontal contra ele. Claro, portanto, que nós temos uma possibilidade maior de corrosão neste momento em relação à candidatura de Flávio Bolsonaro, de acordo com o avançar das investigações. Lula, pessoalmente, não está envolvido nos fatos, ao contrário, tem mantido uma equidistância evidente desse processo e a sua polícia é que tem investigado, a Polícia Federal, que é por ele comandada. E com autonomia, com independência, pegando Flávio Bolsonaro, pegando pessoas próximas do PT ou não, e que podem se explicar no tempo oportuno. Portanto, salvo o melhor juízo e salvo reviravolta, Ju, eu acho que o Banco Master pode decidir esta eleição. Onde você investiria mais? Nesse momento, eu invisto na possibilidade de fatos novos trazerem ainda mais desgaste para Flávio Bolsonaro do que para Lula. Mas a vida dirá o que vai acontecer. Poit concorda? O caso Master será decisivo ou não para as eleições? Olha, Ju, hoje ele atinge os dois lados, né? Ele tem repercussão para os dois lados dessa disputa. Né? Dr. Zé Eduardo colocou bem o empate técnico em relação a essa rejeição e traga um outro dado da pesquisa, né? Quando você pergunta para as pessoas, aqui o dado na tela, né, sobre a rejeição dos candidatos, né? Independente de caso Master ou não, mas quando você pergunta, olha, o caso Master está ligado a quem? Lula, Bolsonaro, aos dois. Né? E a maioria, 35%, não é uma grande maioria, mas a maioria indica que esse caso está ligado aos dois, né? Ele afeta os dois. Portanto, acho que existe pouca possibilidade nesse momento da gente dizer que vai afetar mais o Lula ou mais o Bolsonaro. Existe uma guerra de narrativas que vai ser mantida até o fim. Conhecendo um pouquinho, né, da política, Zé, você conhece mais que eu, teve mais tempo lá, mas o tempo que eu fiquei no Congresso, as campanhas que eu fiz, não só para deputado federal, mas para governador de São Paulo, dá para ver que a turma aí também joga pesado. Eu não tenho dúvida, Ju, que tem muita coisa que talvez vai começar a sair na hora da eleição, sabe? Estão guardando algumas cartas na manga aí para desgastar ambos os lados. Não duvidem disso, que algumas coisas já se sabem e vão ser divulgadas lá na frente. Resta saber quem vai conseguir desgastar mais o outro lado.
A minha torcida, Ju, era para que a verdade fosse dita o quanto antes, para que o Daniel Vorcaro contasse tudo, seja para o lado do Bolsonaro, para o lado do Lula, para o Centrão, para todo mundo, mas que fossem punidos, né? Porque da forma que está, fica uma guerra de narrativa e às vezes uma seletividade para soltar algumas informações. Vamos acompanhar esse caso de perto e ver para onde vai sobrar maior o desgaste.